Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você chegou aqui por acaso, eu sou o professor Paulo Costa, professor de filosofia e falo sobre vários outros assuntos de ciências humanas. Eu gostaria que, se você não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like, bora lá falar de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre a filosofia na pós-modernidade. Nós vimos aí nos outros vídeos que o pensamento humano vai se desenvolvendo e passa pelo período da idade da filosofia antiga, lá na Grécia, depois, através do mundo greco-romano, ela vai chegando ali na igreja, né, no período antigo, o pensamento medieval, o pensamento iluminista e o modernismo aí. Hoje nós estamos falando sobre filosofia pós-moderna. Professor, o que é isso? É filosofia do mesmo jeito? Sim, é o pensamento filosófico do mesmo jeito, só que nós estamos numa pegada um pouquinho diferente. Por quê? Porque aquela filosofia moderna e estruturada, agora ela vai passar por um pós-estruturalismo, depois ela vai receber a influência italiana e a influência alemã. E cada uma dessas pessoas, dessas escolas, dessas correntes, vão agregando novas verdades na filosofia. Ela deixa de ser aquela coisa estruturada para ser interpretada como vários pontos de vista. Então, a filosofia na pós-modernidade ela é aquela que questiona, que critica os sistemas filosóficos tradicionais, científicos, artísticos, que vai caracterizar aquele projeto que tinha-se da modernidade. Ela vai envolver diversas abordagens de pensamento filosófico, como eu acabei de falar para vocês, e vai ser o Nietzsche, que vai viver entre 1844 a 1890, quem vai falar ou quem vai criticar pela primeira vez essa estrutura que vinha sendo montada aí, né, até 1800 e pouquinho. Ele vai dizer que não há fatos, apenas interpretações. E baseado nisso, né, o francês François Lyotard, que vai viver entre 1924 e 1998, ele vai ser um dos mais importantes pensadores na discussão sobre essa pós-modernidade que eu estou falando para vocês, que ela vai se caracterizar como um período, uma decorrência do fim das grandes narrativas totalizantes, fundamentalistas, naquela crença de progresso, de ideia iluminista, de igualdade, de liberdade, de fraternidade entre os homens, né, para ser entendida como um pensamento pós-moderno. Onde o que se acreditava que a razão científica poderia favorecer uma emancipação humana, agora vai ser visto como não, como se a escola histórica tivesse mostrado para o homem que aquele pensamento não estava fundado na verdade, né? Que aquilo não era uma verdade, era um pensamento, mas que não se solidificou com as acrescentações aí do pensamento histórico, dos fatos históricos, né? Então essa exacerbação da razão, ela chega a produzir um irracionalismo na visão deles, né? Que ela não permite questionar e criticar os elementos fundamentalistas da razão humana. Desse modo, essa razão ela vai se tornar não um pensamento, mas uma arma na mão dos agentes autoritaristas. Então é isso que eles vão questionar. Por que nós vamos ter uma arma em vez de nós termos um pensamento libertário por meio do pensamento? Então o pós-modernismo, ele rejeita essa verdade única, essa única forma de conceber ou de entender a realidade humana. Mas ela vai acrescentar aí possibilidades de interpretação desses fenômenos de formas variadas. A comparação da sociedade pós-moderna, ela é de uma aldeia global, né? Na passagem de uma cosmovisão única, universal. O que é cosmovisão? São pensamentos, formas particulares de eu ver esse mundo, né? São visões cósmicas de uma realidade. Ela deixa de ser universal para ela se fragmentar, para ela ser uma coisa particular agora na pós-modernidade, né? Então a consciência pós-moderna, ela rejeita uma estrutura fundada na razão, uma árvore com raízes, com copas. Não, ela vai ser mais um rizoma, uma coisa rizomática, onde em determinados lugares de um mesmo solo ela pode brotar de forma diferente e refletir uma realidade, uma cultura em particular. Mas ela não vai ser mais uma coisa única, moldada para a humanidade inteira, porque foi visto que não funcionou, que não deu certo, né? Então o Foucault vai ser um outro pensador que eu quero falar para vocês. De 1926 a 1984 esse pensador vai viver e ele vai estabelecer aí uma única verdade, né? Ele vai dizer que o estabelecimento de uma coisa que poderia ser única, que poderia ser verdadeira, ela não vai mais se fundamentar, ela não vai poder mais ser autoritária e restrita.
mas dentro desse pensamento pós-moderno, ela vai poder entender e enxergar as singularidades, as particularidades, as diversidades do indivíduo dentro do seu cotidiano, que vai valorizar essa pluralidade cultural e essas diferenças que acontecem na nossa sociedade em várias partes do mundo, né? Então cada grupo, cada povo vai ter a sua filosofia, a sua visão de mundo. E aí nós vamos ter o sociólogo francês, o Zygmunt Bauman, que vai viver entre 1925 e 2017, então vocês podem ver que ele é bem recente nosso. Ele vai dizer o seguinte, né, que um dos principais sinais dessa pós-modernidade é que nós estamos vivendo uma pós-modernidade líquida, como se fosse uma água. Nada mais se sustenta, nada mais é sólido, né? Então, diante de uma realidade ambígua e multiforme, nós não vamos poder mais fixar uma verdade. Aquilo que hoje é verdade, amanhã será líquido como a água, se liquefará como uma pedra de gelo, e a gente vai perder aquilo. Então ele vai ser um dos caras que mais vai usar o termo pós-modernidade nesse sentido, de que nada mais hoje em dia é sólido, tudo é livre, tudo pode ser reinterpretado, pode ser rearranjado. Bom, eu quero convidar vocês para na sequência assistir um outro videozinho aí, onde eu vou falar do Theodor Adorno e do Marx Horkheimer, que faz parte da pesquisa que nós estamos fazendo. Eles são dois pensadores da Escola de Frankfurt e eu gostaria que você viesse comigo. Se inscreva aí, deixa o seu like, abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.